11 de maio de 2024, sábado da sexta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Sabadou, louvado seja Deus, fim de semana chegou, descanso, família, amigos, convivência, ir à igreja, rezar, louvado seja Deus. Momento oportuno para nós renovarmos as nossas forças, para logo logo iniciarmos uma nova semana cheia de frutos, cheia de conquistas. Meus queridos, nós vamos nesta manhã deste sábado meditar o texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 23 ao 28. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós vemos a continuação do texto dos Atos dos Apóstolos. Hoje, Paulo permaneceu em Antioquia e depois ele saiu para percorrer as regiões da Galácia e da Frígia. E aí ele conheceu esse tal Apolo, né? Um homem que conhecia as Escrituras, era versado, eloquente, e ele falava a respeito de Jesus com convicção, com eloquência, mas ele só conhecia o batismo de João, né? E aí o texto diz que Priscila e Áquila expuseram-lhe o caminho de Deus. Provavelmente, ou certamente, Apolo foi batizado na fé em Jesus Cristo. E é muito interessante o fato que eu quero meditar com vocês, que depois Priscila e Áquila, como também os outros irmãos, segundo a vontade de Apolo, eles vão recomendar Apolo para uma outra comunidade, porque Apolo ele queria se mudar para um outro território, um outro lugar, que se chamava Acaia. Então, Priscila e Áquila escreveram uma carta recomendando ele, né? Apolo pertence a essa comunidade, é uma pessoa confiável, provavelmente deu testemunho da sua atuação, da sua pregação, da sua eloquência. E é esse ponto que eu quero pegar, que é muito importante para iluminar o nosso dia e o nosso fim de semana. A benevolência. Minha gente, a benevolência é o contrário da maledicência, né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas elas têm a tendência de criticar tudo, até mesmo as situações e circunstâncias e coisas que não conhecem, né?
Em meio a isso, nós vemos aqui Priscila e Áquila escreverem uma carta recomendando Apolo. Ou seja, ele vai mudar de lugar, que ele siga o destino dele, que ele seja feliz numa outra comunidade, que Deus o abençoe, né? Que seus projetos sejam assertivos, sejam firmes. A gente vive num mundo, minha gente, as pessoas parece que têm a necessidade de falar mal dos outros, mesmo sem ter propriedade, sem conhecer. E eu estou partilhando isso com vocês para que essa não seja a nossa realidade enquanto cristãos. Pelo menos a minha, a sua, a você que está me escutando nessa manhã desse sábado, né? Nós precisamos ser mais exatos, ser mais honestos e evitar o pecado da blasfêmia, né? O pecado da maledicência, denegrir a imagem, quebrar a imagem do outro, sabe? Pensa bem, minha gente. Uma coisinha que a gente fala de alguma pessoa para outra é como se a gente quebrasse um vidro que é a imagem da pessoa a qual nós estamos caluniando. A imagem de uma pessoa, a concepção de uma pessoa que a pessoa constrói ao longo da sua existência é como se fosse uma joia preciosa. E nós não temos o direito de destruir a imagem de ninguém, né? Eu sempre digo, né? Nos meus relacionamentos, eu prezo muito pela fidelidade nos meus relacionamentos. Eu prezo muito pela fidelidade, sobretudo nas coisas que as pessoas, que os amigos confiam a mim, né? E eu acho que deve ser assim, né? Uma palavra solta, uma palavra a mais, uma palavra indevida que você solta sobre outra pessoa, como eu acabei de dizer, você destrói a imagem da pessoa. E às vezes, minha gente, isso é irreparável. É reparável, irreparável. E aí você pode perguntar, aí, padre, mas às vezes a gente comenta sobre alguma outra pessoa e a gente comenta coisas factuais, pessoa de fato é daquele jeito. Minha gente, falar do outro não vai resolver nada, sabe? Às vezes fica reproduzindo coisa, reproduzindo coisa, reproduzindo coisa. Você comenta alguma coisa que aconteceu com você e com outra pessoa para tal pessoa e não vai resolver nada, não vai melhorar nada, você só expôs a pessoa. Qual a finalidade? Nenhuma, nenhuma. Olha, eu vou dizer uma coisa. Ainda que a pessoa mereça que a sua imagem seja denegrida, né? Seja colocada na lama, nós ainda não temos o direito de fazê-lo. Não temos o direito de fazê-lo, né? Aliás, está no Código de Direito Canônico, né? Todo cristão tem direito à boa fama. Todo fiel tem direito à boa fama. Está escrito no Código de Direito Canônico, né? Mesmo se a pessoa não mereça, não seja digna, mas ela tem o direito à boa fama, ainda que seja indigna daquilo, né? Então, recomende as pessoas, né? Eleve as pessoas, valorize as pessoas, o que elas têm de bom. A gente tem muito hábito, minha gente, de olhar o que é ruim e ficar disseminando, e ficar espalhando, e ficar jogando no ventilador, sabe? Vamos começar a olhar o que é bom nas pessoas. As pessoas têm algo bom a oferecer, com certeza. Todo ser humano tem algo bom a oferecer para o reino de Deus, né? Seja nos nossos relacionamentos, pessoais, amizades, como também até mesmo dentro do seio da comunidade, né? As pessoas sempre têm algo bom a oferecer, né? E foi isso que fez Priscila e Áquila, né? Escrevendo a carta de recomendação para a igreja onde Apolo iria se mudar, passaria a conviver. E é muito interessante que o texto termina da seguinte maneira: Apolo refutava vigorosamente os judeus em público,
demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Olha, minha gente, se Priscila e Áquila fizesse, não escrevesse aos discípulos de onde Apolo, para onde Apolo ia, uma carta de recomendação, Apolo não teria condições de realizar, de colocar ao serviço daquela comunidade seus dons. Entendeu? Olha como que às vezes o que nós falamos dos outros é determinante na vida daquela pessoa e na vida de muitas outras, né? Quando a gente diminui uma pessoa, fica gorando uma pessoa, fica falando mal de uma pessoa, fica, sabe, pesando espiritualmente sobre uma pessoa, nós estamos bloqueando o bem que aquela pessoa pode fazer para outra. Então a coisa é séria, minha gente. Coisa é séria. Que a benevolência, de fato, seja uma virtude nossa. Eu não sei, você que está me escutando, se você tem muito hábito de ficar simplesmente reclamando da vida, reclamando das pessoas e falando dos outros e espalhando coisas, e às vezes coisas que não são nem consistentes, não são verdades, né? Em nome de Jesus, pela palavra de hoje, reveja um pouco isso em você, né? Seja mais fiel às pessoas, seja mais prudente, né? Eu não estou dizendo, minha gente, né? Vamos colocar de maneira bem concreta a palavra na nossa vida, né? Se eu tenho um amigo que é muito próximo de mim, né? Para esse amigo, eu vou comentar alguma coisa sobre outra pessoa, né? Mas aí eu tenho a certeza que essa reflexão vai ficar entre a gente. Então, eu levo essa certeza, né? Esse amigo a quem eu partilhei, eu levo essa certeza que vai ficar entre a gente, não vai passar para ninguém. Só que às vezes a questão da fofoca, ela vira um hábito, sabe? Você vai falando dos outros indiscriminadamente. Eu mesmo conheço pessoas, quando estão comigo, fala mal do outro, quando estão com o outro, fala mal de mim. Isso é muito ruim. É muito ruim que nós não sejamos assim. Nós não sejamos assim. Você tem que falar de alguém. Se você tem necessidade de falar, você precisa desabafar, você precisa falar de alguém, fale com uma pessoa que seja muito íntima de você, para que isso não se espalhe, para que isso não vire maledicência, não vire fofoca, sabe? Cuidado o que você tem recomendado sobre os outros. Cuidado, que a palavra de hoje nos ajude. Meus queridos, desejo um fim de semana cheio de Deus, cheio de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.